Você se lembra do dia em que disse sim, a sensação de ter chegado a um destino, de ter vencido. Mas e se eu lhe disser que aquele dia não foi a linha de chegada? E se foi o exato momento em que você assinou o mais complexo contrato da sua vida, sem ler as cláusulas de rodapé biológicas e legais que regeriam o resto do seu jogo? A ilusão romântica nos vende o casamento como o fim da conquista. Mas a verdade crua é que ele é o início de uma complexa negociação estratégica de longo prazo. Para a mulher, representa a transição de uma estratégia de acasalamento focada em potencial e atração, para uma focada em execução e segurança. Para o homem, frequentemente, é o oposto: o fim da execução e o perigoso início da estagnação. Pense nisso como um investimento de capital de risco. Durante o namoro, ela é a investidora que aposta no seu potencial, na sua startup. Após o casamento, a fusão, ela não quer mais promessas, ela espera retornos consistentes e crescentes. Se a sua startup para de inovar, de crescer, de mostrar potencial futuro, a investidora começa silenciosamente a procurar uma estratégia de saída. Como Rollo Tomassi apontou, o imperativo feminino muda do melhor homem que ela pode ter para o melhor homem que ela pode manter para prover e proteger a prole. A dinâmica muda de atração pura para utilidade otimizada. E essa mudança de dinâmica não é uma falha no seu relacionamento. É o sistema operacional rodando como programado. O primeiro erro fatal é acreditar que as regras do jogo do namoro, que a paixão, continuam sendo a moeda de troca dentro do casamento. A verdade inconveniente é que a validação e o desejo que você recebia por sua personalidade e aparência são lentamente substituídos pela avaliação da sua performance como provedor e gestor de estabilidade. É aqui que a teoria da dupla estratégia de acasalamento se manifesta dentro do matrimônio. O casamento é, em sua essência, a tentativa de transformar o amante excitante no provedor confiável. O perigo real reside quando um homem perde completamente os traços do primeiro em prol do segundo. O seu sucesso e a sua previsibilidade, antes talvez vistos como chatos, se tornam o principal afrodisíaco para ela após o sim. Este é o gatilho da segurança. A revelação brutal é que aquilo que a atrai para o casamento não é o mesmo que mantém o desejo pulsando dentro dele. Para impedir que você se torne um eletrodoméstico confiável, mas desinteressante, é preciso reintroduzir elementos de imprevisibilidade e independência na sua rotina. Uma ambiguidade controlada que reativa os circuitos de atração dela. A metáfora é clara. No namoro, você era o cavalo de raça, premiado pela velocidade e beleza. No casamento, o risco é ser lentamente transformado em um cavalo de tração, valorizado apenas pela sua capacidade de arar o campo. Sua missão é continuar sendo um cavalo de raça que também sabe arar o campo, mas por escolha própria. E mesmo que você se torne o provedor perfeito, uma inquietação parece persistir. Uma sensação de que não importa o quanto você entregue, a régua sempre sobe. Você não está imaginando coisas. A dor silenciosa do homem que deu tudo e viu o respeito diminuir é o sintoma do paradoxo do provedor. Quanto mais ele entrega de forma reativa e sem critério, mais a régua da expectativa dela sobe, e menor se torna o valor percebido de cada entrega. Você está apenas testemunhando a hipergamia em sua forma mais pura e institucionalizada. Não entenda isso como maldade. O software da hipergamia é um imperativo biológico de otimização. É um algoritmo evolutivo que constantemente escaneia o ambiente por otimização de segurança e status. Entender o software impede que você culpe a usuária pela sua programação, e é por isso que você deve ter cuidado com a síndrome do ramo mais forte. Ela continuará inconscientemente monitorando o mercado social e comparando seu status.
A revelação contra-intuitiva é que a segurança que você oferece a liberta para se preocupar com o status que você talvez ainda não tenha. Para reverter essa dinâmica de validação, aplique a estratégia da escassez de aprovação. Pare de anunciar suas conquistas buscando um parabéns. Apenas execute sua missão em silêncio. O poder não vem da aprovação dela, mas da sua demonstração silenciosa e inabalável de competência. Lembre-se desta analogia estratégica. Seu casamento não é um porto seguro, é uma bolsa de valores. Seu valor de mercado sexual e seu valor de mercado social são ações sendo avaliadas diariamente. A complacência, o conforto, a estagnação, tudo isso leva à desvalorização do seu papel. E essa avaliação constante do seu valor não é a única frente de batalha. Existe uma guerra mais sutil, travada em cada pequena decisão do dia a dia, uma guerra pelo controle da realidade. O frame. O erro invisível que a maioria comete é ceder em pequenas decisões para manter a paz. Cada pequena concessão sem um propósito estratégico é um tijolo removido da fundação da sua autoridade, da sua realidade. É nesse terreno que surgem os testes de congruência, os chamados SHT-tests, agora na fase do casamento. Respondê-los com lógica ou reatividade emocional é uma falha automática. Eles não testam a validade do seu argumento, mas a solidez da sua convicção emocional. Fique atento também à incompetência estratégica. A alegação de não saber fazer algo é, muitas vezes, uma manobra para testar sua capacidade de liderança e resolução, ou mais comumente, para transferir responsabilidades de forma permanente. Para responder a esses testes, use o frame de aço. Identifique o teste subjacente, ignore a isca emocional e reafirme sua realidade com calma e um leve humor, sem jamais precisar se justificar. A pergunta que você deve se fazer é: você é o arquiteto da sua realidade ou um inquilino no mundo dela? Uma análise fria sobre quem define as regras, os horários, os círculos sociais e as prioridades financeiras da casa revela quem detém o poder real. Manter seu frame e seu valor é fundamental. Mas o que acontece quando o próprio ambiente que você criou para dar segurança se torna a sua jaula dourada? O que acontece quando o conforto mata a sua fome? Há sinais claros de que o conforto do casamento está matando sua fome de conquista. E o paradoxo é que ela se ressente disso em silêncio. A mulher busca um homem seguro e depois sente desprezo pela falta de fogo que essa mesma segurança produz nele. Isso é a neuroquímica da domesticação em ação. O ciclo de dopamina e testosterona, gerado pela caça e pelo desafio, é substituído pelo ciclo de oxitocina e prolactina, do conforto e da paternidade. A rotina de um casamento de baixo desafio pode, literalmente, alterar sua bioquímica, diminuindo o drive competitivo que a atraiu em primeiro lugar. O erro fatal aqui é tentar racionalizar o desejo feminino. Ela não deseja o que diz que deseja. Ela diz que quer ajuda com a louça, mas o que ela realmente deseja é ver o homem que lidera exércitos, ou empresas, ou projetos, dominar um problema doméstico com a mesma autoridade, e não como um subordinado cumprindo ordens. Para reativar seus circuitos masculinos, você precisa de um protocolo do desconforto controlado. Reinserir missão e risco calculado na sua vida, seja um projeto paralelo, um esporte competitivo ou uma meta física. A criação de um campo de batalha externo é vital para não transformar o seu lar no único campo de batalha. A analogia histórica é perfeita. Impérios como o de Roma não caem por ataques externos, mas pela decadência interna. Excesso de conforto, complacência, perda do espírito guerreiro. O homem no casamento corre exatamente o mesmo risco. E quando todas essas dinâmicas internas atingem um ponto de ruptura,
a maioria dos homens descobre da pior forma que nunca esteve em um contrato a dois. Havia um terceiro sócio, silencioso e com poder de veto, o Estado. Acreditar que o casamento é um contrato entre duas pessoas é um erro primário. Na realidade, é um contrato a três partes: você, ela e o Estado. E o Estado não é um sócio neutro. Ele tem seus próprios interesses, primariamente focados na continuidade e estabilidade da unidade mãe-filho. O sistema legal familiar possui um viés ginocêntrico, e esta é uma análise estratégica, não vitimista. As leis de divórcio, pensão e guarda são estruturadas como um mecanismo de segurança para a mulher, tratando o homem como um recurso a ser gerenciado e redistribuído em caso de dissolução do contrato. A estratégia militar ensina: nunca lute uma batalha em um terreno desfavorável. No momento em que um divórcio litigioso começa, você já está em desvantagem estratégica. A verdadeira vitória está no planejamento e na prevenção. O casamento, portanto, deve ser visto como um contrato de risco assimétrico. Você entra com a maior parte do capital de risco, enquanto a outra parte detém a opção de liquidar a sociedade a qualquer momento, muitas vezes com um paraquedas dourado garantido pelo sistema. O objetivo de tudo isso não é demonizar o casamento, é desmistificá-lo. É arrancar o véu do romance para revelar a mecânica crua da natureza humana e da estratégia social. A sua ignorância dessas regras não o isenta das consequências delas, e isso o leva a uma bifurcação final, a escolha definitiva. Ou você se torna um recurso gerenciável dentro do frame dela e do sistema, valorizado apenas por sua utilidade. Ou você se torna o arquiteto da sua própria vida, onde o casamento é uma escolha e uma aliança estratégica que opera sob o seu frame e a sua missão. Pense em si mesmo como o capitão do seu navio. A natureza feminina e as pressões sociais são o oceano. Você não pode controlar o oceano, mas pode e deve aprender a navegar. Você precisa entender as correntes da hipergamia, as tempestades dos conflitos e a estrutura do seu próprio barco, que é o seu valor e o seu frame. Um capitão que culpa o mar por ser molhado é um tolo. Um capitão que domina a arte da navegação torna-se soberano. Como nos ensina a essência das leis do poder, o poder não é dado. Ele é tomado através do entendimento superior da natureza humana e da aplicação estratégica desse conhecimento. A soberania pessoal é a lei definitiva. A escolha é sua. Continuar sendo um passageiro reativo ou assumir o leme. A verdade foi apresentada. O que você fará com ela define o resto da sua jornada.